Gabriel, eu consegui capturas nas minhas iscas, mas e agora? O que eu faço? E aí, beleza, maratonistas, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, semana passada, a nossa primeira semana das 3 semanas de maratona foi cheia de conteúdo para você iniciar na meliponicultura do jeito certo. Nós vimos no primeiro passo de meliponicultor consciente logo na segunda-feira. No quilômetro 2, a gente falou sobre como escolher a melhor abelha para você ter aí no seu meliponário. Agora no quilômetro 3, eu te mostrei na prática como escolher o local ideal para armar as suas iscas PET. No quilômetro 4, a gente falou sobre a mentalidade indispensável para você ser um meliponicultor consciente. Sem ela, é impossível. No quilômetro 5, a gente falou sobre as 18 plantas nativas perfeitas para você ter aí na sua casa para as abelhas buscarem alimento, mesmo que você tenha espaço apenas para um pequeno vasinho. No quilômetro 6, no sábado, eu te ensinei como você identifica abelhas nativas, seus gêneros, famílias, morfologia. Foi uma aula incrível. No domingo, no quilômetro 7, a gente falou sobre os 5 principais modelos de caixa racional para criar abelhas nativas, para você escolher o que melhor atende às suas necessidades. E ontem, no quilômetro 8 dessa maratona, que marca o início da segunda semana de corrida de conhecimento, eu te entreguei o meu tesouro, uma ferramenta exclusiva do programa Abelhando que eu uso para guiar as minhas verificações de rotina e a ficha de diagnóstico Abelhando. E se você já baixou sua ficha e está pronto para aplicar com suas colônias, comenta aqui embaixo, #FichaAbelhando, e vamos ver quantos meliponicultores conscientes tem por aqui acompanhando esse vídeo. Bom, com essa ficha você pode ver como está o andamento da sua colônia sem abrir a caixa e saber se precisa manejar ou não e se está tudo bem com a sua colônia. Usando esse material, você diminui o risco de perder colônias por manejo na hora errada ou por falta desse manejo. É coisa pra caramba pra se aprender e a ficha tá muito bacana. É um intensivo para qualquer um, seja experiente ou novato da meliponicultura, poder aprofundar os seus conhecimentos e se tornar verdadeiramente um meliponicultor consciente. E olha, vocês nem imaginam o baita trabalhão que dá para produzir todo esse conteúdo e fazer tudo isso aqui. Então comenta aqui qual foi a aula que você mais curtiu, que informação que eu dei que fez a diferença nas suas práticas para eu saber. E se você é maratonista mesmo, já assistiu todas as aulas, usa #MaratonaAbelhando e vamos ver quantas pessoas estão acompanhando assiduamente todas as aulas dessa maratona aqui embaixo, tá bom? E olha, pessoal, apesar de ter muita coisa até aqui, ainda tem muito pela frente pra gente aprender. Essa semana aqui que vem agora, ela é voltada para o manejo e como você pode lidar com suas abelhas aí no seu meliponário em casa. Na semana passada, eu te disse como conseguir uma captura de sucesso. E você conseguiu! Tem gente que já tinha algumas iscas capturadas e agora já sabe identificar as espécies que está capturando. E tem gente que conseguiu capturar novas iscas durante essa semana de maratona. Comenta aqui embaixo se você já tem iscas capturadas para transferir e vai usar as dicas de hoje para fazer isso com mais segurança. Mas e agora? Com a colônia na isca PET, o que a gente faz, Gabriel? É isso que eu vou te mostrar na aula de hoje, então presta muita atenção, tá bom? Lembrando que todas as informações da aula vão no PDF exclusivo de hoje para os grupos da maratona. E se você ainda não se cadastrou para receber esse PDF, é só clicar no link que está aqui na descrição e entrar para os grupos do WhatsApp, que todos os dias eu mando o PDF com o resumo das aulas e os conteúdos exclusivos das aulas da maratona por lá no grupo, tá bom? Bom, pessoal, no começo todo meliponicultor quer ter sua primeira captura. A gente estuda, produz isca, instala, verifica constantemente, tudo ansioso pela primeira captura. E quando finalmente uma colônia se instala na nossa isca, muitas pessoas ficam em dúvida do que fazer, de como prosseguir. Por isso, na aula de hoje, vamos entender o que a gente deve fazer para garantir que as nossas novas colônias se mantenham fortes e se tornem matrizes muito bem desenvolvidas para o nosso meliponário. Bom, vamos começar do início nesse conteúdo. Nessa altura da maratona, a gente já sabe que toda a captura de abelha nativa ocorre após uma enxameação de alguma colônia bem desenvolvida que está nas redondezas dessa isca. Mas vamos revisar como esse evento acontece. O processo de enxameação é quando uma princesa e uma parte das operárias dessa colônia, bem desenvolvida, saem em direção ao novo local escolhido para se instalarem nesse novo local. Chegando nesse local, a princesa inicia sua dispersão feromonal, atraindo os machos que estão no entorno e copula com algum desses machos. Ela retorna para a colônia, então ela inicia o desenvolvimento dos ovos e do ovário e dentro de poucos dias ela já inicia sua postura. A partir do momento que a rainha inicia sua postura, as operárias vão trabalhar muito para terminar de construir as estruturas necessárias do ninho e também vão dedicar atenção ao pito de entrada dessa colônia. Por isso, quando a gente vê na nossa isca e ela está com o pito formado, é provavelmente um sinal de que a rainha já está iniciando o processo de postura e é a partir desse momento que o meliponicultor tem que iniciar a contagem dos dias até a transferência da isca para o meliponário. Muitos acabam transferindo a isca em um momento errado e prejudicando a colônia instalada porque não tem a informação correta. O ideal é que quando a gente identifica o pito de entrada na isca, uma atividade constante de saída e entrada de campeiras. Campeiras carregando néctar e pólen nas cordões,
forbículas, presença de operárias guardas no pito e outras atividades de uma colônia já estabelecida, e só então, a partir desse momento, a gente inicia a contagem dos dias para realizar a transferência dessa isca. Entendi, Gabriel, mas quantos dias eu tenho que deixar a minha isca no local, a minha captura no local, até realizar essa transferência da isca para o meu meliponário? Bom, a gente tem que pensar que quanto mais tempo é melhor para sua captura, pois assim a colônia tem bastante tempo para se desenvolver bem e se fortalecer. E quando chegar a hora da transferência para a caixa racional, você vai lidar com uma colônia fortalecida que vai naturalmente ter mais força e mais vigor para se desenvolver na caixa nova após a transferência. Mas eu, mais do que ninguém, entendo o quão arriscado é manter capturas em locais que tem trânsito de pessoas, ou até mesmo matas por causa da presença de animais que podem abrir a isca em busca de alimento. Então sempre aconselho que mantenham a isca no local da captura por um período entre 60 e 90 dias a partir do momento em que a gente identifica todas aquelas características que eu citei. A atividade normalizada das operárias, o pito de entrada bem definido, entre outras características. Esse tempo de 60 a 90 dias é o tempo ideal para a gente esperar aguardar a captura se consolidar. E mesmo assim, no tempo em que estamos aguardando o momento da transferência da isca capturada, a gente tem que ir verificando ela constantemente. Assim a gente pode agir caso ocorra algum problema que ponha em risco a captura. Quando passar o período de consolidação da captura, que são entre esses 60 e 90 dias que eu mencionei, então chegou a hora da gente transferir essa isca para o local que vai ficar a colônia no nosso meliponário, tá bom? Não é transferir a colônia para uma caixa, levar a isca para o local que vai ficar a caixa no meliponário. Mudar de lugar já é estressante para as abelhas que precisam remapear todo o pasto meliponícola no lugar novo. E a transferência para uma caixa é ainda mais estressante e invasivo, e deve ser feito com muito cuidado e depois de um tempo em que a isca já está acostumada com o novo local no meliponário. Então você tem que deixar que elas passem por um estresse de cada vez. Primeiro deixa que elas se adaptem ao novo local, encontrem fontes de pólen e néctar e só depois pense em uma transferência para a caixa racional. É nesse momento de mudar a isca de lugar que a gente tem que ter cuidados para não colocar em risco a nova colônia que está instalada lá. A segunda coisa que você tem que ter em mente nessa hora é o horário ideal da transferência. A isca deve ser transferida de local ou antes do amanhecer bem cedinho ou durante o período da noite. Sabe por quê? Bom, durante o dia, como a gente já sabe, as campeiras elas estão realizando o trabalho de coleta de alimentos para a colônia. E se a gente transferir a isca nesse período, a gente vai perder boa parte das campeiras, o que vai fragilizar essa colônia nova, pois com o passar do tempo vai faltar alimento e as campeiras que restarão, elas não vão conseguir suprir as necessidades alimentares da nova colônia. Por isso, sempre devemos transferir a isca ou fechar a entrada da isca no período noturno. Assim, todas as campeiras estão para dentro da colônia e nós garantimos todo o contingente de operárias para auxiliar no estabelecimento da colônia no novo local que ela vai estar. Mas você também pode apenas fechar o pito, como eu já disse. Fechar o pito de entrada no período noturno e transferir a isca durante o dia, no dia seguinte. Agora, a terceira coisa que você tem que ter em mente é quanto ao local para onde você vai levar a isca. E isso é muito importante. Se você fez uma captura próxima do local onde a isca vai ficar no meliponário, em torno de 100, 200, 300 ou até mesmo 400 metros do meliponário, tem uma boa chance de quando a isca esteja no novo local, as campeiras que saírem para fazer a coleta do alimento não retornem mais para o novo local. Porque na rota que elas usam até as fontes de alimento da região, elas provavelmente vão encontrar alguma trilha de cheiro que vão levar elas para o local antigo em que a isca está. Dá beijo, dá beijo, dá beijo, dá beijo. A coisa mais linda do papai, nenenzinho. Porque na rota que elas usam até as fontes de alimento da região, elas provavelmente vão encontrar alguma trilha de cheiro que vão levar elas para o local antigo em que a isca estava. E com isso, boa parte das campeiras se perderia e a colônia ficaria fragilizada. Por esse motivo, sempre que você capturar uma isca próxima do seu meliponário, leve ela para um local mais distante, pelo menos a uns 1,5 km ou a 3 km de distância do local que ela já estava. Porque assim a colônia ela vai se adaptar a esse novo local e depois de passado um período de 15 a 30 dias nesse novo local que você levou, quando a gente trouxer a isca para o meliponário novamente, as abelhas já vão ter esquecido do local anterior, o primeiro local que elas estavam, e vão se adaptar ao novo local no meliponário. Essa técnica funciona para divisões e meliponários pequenos também, que para evitar que as operárias retornem para a caixa-mãe, o meliponicultor deve levar a caixa-mãe para um local distante e manter a filha no lugar da caixa-mãe. Mas a gente vai ver isso mais pra frente aqui na maratona ainda, tá bom?
Bom, a quarta e última coisa que a gente tem que se atentar na hora de transferir a isca de local é termos muito cuidado para não prejudicarmos o desenvolvimento das crias da colônia que ainda vão estar na isca. Antes da gente tirar essa isca do local em que ela está capturada, no período noturno, a gente deve fechar o pito de entrada. Assim a gente evita que algumas abelhas saiam com a movimentação para defender a colônia e acabem se perdendo no trajeto. Feito isso, a gente tem que tomar muito cuidado na remoção e transporte da isca, tomando cuidados básicos para garantir que a colônia não acabe enfraquecendo por conta de um manejo errado na hora dessa transferência. A gente precisa tomar cuidado para a isca não chacoalhar muito, pois isso interfere na formação das larvas da cria da colônia. E além disso, virar a isca, seja para qual lado for, também é desaconselhado, porque isso pode matar as crias ainda jovens, afogando as larvas no alimento da célula de cria. E assim que chegarmos com a isca no meliponário, você tem que instalar ela onde vai ser o local definitivo da caixa futuramente. Lembrando que a gente tem que garantir que nesse novo local ela não tome muita chuva e fique ao abrigo do sol, porque isso pode prejudicar a colônia instalada nessa isca. Se você fez a transferência no período noturno, o ideal é aguardar até o amanhecer e então fazer a abertura da isca no novo local. Se você fez a transferência no período diurno, aguarde até o amanhecer do dia seguinte, bem cedinho, e então abra o pito da isca para as abelhas começarem a trabalhar. Assim que a gente abrir o pito da isca no novo local, as abelhas elas vão fazer um voo de reconhecimento ao redor da isca para reconhecer esse novo local. Então as operárias pioneiras vão verificar a disponibilidade de alimento nesse novo local e vão retornar à colônia para informar as demais operárias da localização dessas fontes de alimento. E a partir daí já começam os trabalhos de coleta das campeiras, trazendo pólen e néctar para a nova colônia. E depois da isca já estar no meliponário, o que a gente tem que fazer, Gabriel? Bom, a partir daí a gente tem que aguardar um período em torno de 2 semanas para a colônia se adaptar ao novo local e só aí a gente pensar em fazer a transferência para a caixa racional em que vai abrigar a nova colônia. Lembrando que eu desaconselho fazer a transferência em dias frios ou até mesmo durante o período de inverno, na baixa disponibilidade de alimento de florada das plantas. Porque pense bem, as abelhas elas necessitam de uma temperatura equilibrada e alimento para desenvolver os seus trabalhos normalmente dentro da colônia. Se você transfere a colônia, que já é uma atividade extremamente estressante para as abelhas, e ainda faz isso em um período que falta alimento e as temperaturas estão baixas, eu pergunto, o que vai acontecer com a sua colônia? Isso mesmo que você pensou, a colônia ela vai sofrer e provavelmente ela vai enfraquecer. E se o meliponicultor não perceber isso e não agir a tempo, entrando com manejo de reforço e alimentação, a colônia pode ir definhando até mesmo a morte. Por esse motivo, eu sempre aconselho aguardar os meses mais produtivos e mais quentes para realizar essa transferência para a caixa. E se a captura for feita nos períodos de primavera e verão, é só aguardar o período de adaptação da isca no novo local de aproximadamente umas 2 semanas e então realizar a transferência para a caixa racional. Eu sei que você deve estar doido para colocar a nova colônia na caixa racional, mas tudo o que eu disse na aula de hoje é extremamente importante antes mesmo da gente pensar na transferência dessa colônia. Por falta dessas informações, eu já vi gente transferir a colônia para a caixa sem mudar a isca de lugar. Já vi transferência antes da hora ou em período errado. E isso é muito prejudicial para as colônias. E depois eu vejo as pessoas me perguntando por que as colônias que pareciam tão fortes na isca acabaram morrendo de repente. Na internet você pode encontrar dezenas de vídeos de transferências com várias técnicas diferentes. Mas se você não realizar esses passos que eu te ensinei hoje corretamente, até mesmo a melhor transferência pode acabar dando errado. Se você seguir os passos corretamente, com calma, sem pular etapas, então as chances de você ter uma transferência de sucesso é de quase 100%. Então, quando a sua isca estiver bem e adaptada no seu meliponário, você pode se preparar para transferir. E isso merece uma aula exclusiva. Então, na aula de amanhã, no quilômetro 10 dessa maratona, eu vou te mostrar na prática o passo a passo de uma transferência que eu gravei no último verão. E é claro, com toda a teoria que você só encontra aqui. Afinal, como o nome já diz, para ser um meliponicultor consciente, é preciso ter consciência do que está fazendo, por que está fazendo e como fazer da forma correta. Bom, tudo que eu falei aqui hoje vai daqui a pouco no PDF exclusivo para os grupos do WhatsApp da maratona. Se você ainda não está cadastrado, clica no link aqui da descrição e se cadastra que ainda dá tempo de receber esse PDF. São hoje 10 grupos cheios de abelhudos meliponicultores, aprendendo todos os dias como ter o seu próprio mel, preservando as abelhas nativas sem ferrão do nosso país. Bom, se você curtiu essa aula, comenta aqui embaixo qual das dicas que eu dei que você mais curtiu com a hashtag MaratonaAbelhando e eu te vejo amanhã na próxima aula, às 20 horas aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima aula amanhã pra gente aprender na prática como fazer uma transferência de sucesso e você ter sucesso com as suas transferências aí no seu meliponário, tá bom? Fui!